muito bem-vindos ao nosso podcast da Ana com Café. Eu digo que é um pote de fé, um pote de café. Não, é o podcast da Ana com Café e hoje a nossa convidada muito, muito especial, maravilhosa, Raquel, a mulher que tem as mãos de fada e faz a melhor massa de Rondonópolis. Nada. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo Gente, jóia. pega um pote de café e vem. Não perca. Seja bem-vinda, tudo bem Muito com a obrigada. senhora? Tudo bem, graças a Deus. E aí, hoje temos aqui um assunto muito importante para conversar. Vamos lá, então. Como que a gente começa? Como é que vai ser o domingo do Dia das Mães? Perfeito. Ai, adoro. Porque tem que ter massa que é belo Exatamente. na sua mesa. E com uma surpresa incrível. Dessa vez, o combo para o Dia das Mães já vai completo. Com aquela sobremesa que tem bem cara de domingo. Bem cara de mãe. Então, ó, vai ser perfeito. Então, conta os detalhes de como vai ser esse combo. As massas, né? Nós sempre demos uma preferência para fazer uma massa específica para aquele dia. E aí você pensa em mãe, né? Aquele dia que você precisa ter o cuidado. Então nós pensamos, que é belo já pensa em praticidade. Exatamente. E aí nós pensamos em praticidade para o outro lado, né? Os filhos, o marido, né? Exato. Então, precisamos pensar em algo prático. Então, pensamos em uma bela lasanha. Meu Tamanho família. Uou! E um belo pudim. Pudim? Pudim! Sobremesa melhor que essa, para deixar sua mãe muito feliz. Então, teremos um combo aí de lasanha e pudim para o Dia das Mães. Meu Deus, que perfeição! Você já ficou imaginando, né? Já deu água na boca! Aí vocês fiquem de olho, porque assim, ó, vai ser tudo muito limitado. Ah, sim, claro. Então, produção artesanal sim, é tem que fazer o seu pedido, sua reserva o quanto antes. o quanto antes, exatamente. E mais, além daquela lasanha maravilhosa, o que a gente pode pedir a mais também? Se pedir hoje, né? Pedir hoje. Você pode ter certeza que sempre temos massas congeladas. Né? Então, se você fizer o seu pedido com antecedência, você com certeza vai ter a sua massa preferida. O seu nhoque recheado. Ai, meu Deus, é o melhor da Se vida. você quiser uma travessa de fettuccine, a bolonhesa, a gente prepara para você. Bem cara Então, de mãe isso, né? é. Macarronada de domingo, Sim, assim, aquela então coisa... é só você só precisa, né, pedir com antecedência pra gente se organizar e aí a gente consegue. Meu Deus, que delícia. Mas me conta, como é que isso tudo começou? Como que essa quebela, que essa explosão de sabor, gente? Porque se você não comeu, por favor, se dê esse luxo, se dê esse presente, se presenteie com essa delícia. Sim, eu já ofereci jantares em casa, em que eu comecei o jantar era às 7. Eu entrei pra cozinha às 6:30. Montei as travessas. Gente, em 30 minutos estava tudo Prontinho. pronto. Isso porque eu coloquei no forno, né? Tipo assim, eu entrei às 6:30, fui lá, arrumei a mesa, fiz uma mesa posta bem bonitinha, coloquei na travessa, coloquei no forno. O forno foi 20 minutos, sei lá, 10 minutinhos. Era muito rápido, era muito prático. E todo mundo comeu e elogiou. Meu Deus, foi um sucesso aquele jantar. Foi o melhor que eu já fiz. E o melhor de ouvir a Ana falar isso é que se eu falo, às vezes as pessoas estão falando assim, você tá falando coisa- que é rápido só pra me enrolar. E não é. Gente, é rápido mesmo, é prático muito, mesmo. muito prático. E eu lembro que foi nhoque. E aí eu montei, coloquei era uma travessa de nhoque e uma travessa de rondelli. Que eu fiz um mistozinho ali. Aí montei as duas travessas. Foi por isso que demorou 20 minutos. Porque meu forno não cabia as duas travessas de uma vez. Então eu coloquei uma e depois eu coloquei a outra.
E, gente, eu já produzia conteúdo para as redes sociais. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou colocar isso aqui em palavras que é muito prático? É muito prático. É muito, não tem igual. E sem dizer que você não precisa lavar a panela, né? Já. Eu sempre falo isso e reforço todas as vezes. Se você quiser praticidade, né, e não ter trabalho depois, Eu recebi os convidados, porque a minha cozinha, na época, era a minha cozinha já mesmo. Bom, até hoje, né? Tudo... Você fica olhando ali, ao mesmo onde eu recebo as pessoas, elas ficam olhando ali aquela cozinha, aquela... Gente, tava tudo arrumado, não tinha bagunça, não tinha... Não tinha panela suja, não tinha fogão sujo, tava tudo no lugar. Eu falei, gente, como que eu coloco isso aqui em palavras? Eu até, olha, os primeiros textos que eu fiz em relação a essa praticidade, eu fiquei meio perdida, porque era tipo muito, muito, muito prático. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou expressar isso daqui agora? Aí você vivenciou, viu quão prático é e você tem que passar adiante. Ilumine as mulheres que estão assistindo esse podcast. Exatamente. Gente, vocês não vão ficar com panela suja. Se sua casa é pequena, você já pega a travessa, tira do forno, põe na mesa. 4, 5, 8, até 8 pratos ali pra você receber, né? Mas se você vai receber aí 4 pessoas... Ah, gente, isso aí, sem brincadeira. É 4 pratos que você põe dentro da pia, depois você vai lá, conversa, e se você lavar no outro dia, ninguém vai morrer por conta disso. É isso aí. E fica ali, ó, aquela pia arrumadinha. Meu Deus do céu, mas me conta. Vamos voltar lá e me conta como é que a Quebelo começou. A Quebelo começou em... O início da Quebelo, para quem conheceu antes de ser minha pessoa, né? Começou em 2017 com a minha prima, Alessandra. E ela a empresa estava dando super certo, porém ela ia se mudar, né? E aí, para onde ela ia, não ia ter estrutura para levar a empresa. E aí, eu tinha... né, um salão de beleza, né, onde meu marido trabalhava e mexia com doces. Você trabalhava com doces? Eu trabalhava com doces. Então, ramos assim, cozinha, mas totalmente bem diferente, né? né? E aí, quando surgiu a oportunidade, falei, gente, será? Será Deus? Né? A gente às vezes pede para que Deus mude, e aí quando vem algo assim, a gente fica, bom, deve ser da vontade de Deus. Então, começamos com a Quebelo, a gente não sabia, praticamente, sabia cozinhar, né? Amava sempre amei cozinhar. Porém, nunca tinha, mesmo vindo de uma família italiana, né? A minha avó sempre fazia, eu sempre aprendi a fazer polenta, fazer lasanha, mas assim, não com a massa fresca, iniciada do zero, eu nunca tinha feito, né? E aí eu entrei na empresa e fui aprender, buscar, estudar, fazer curso. E nisso a gente foi, eu e meu esposo, ele também largou o salão, eu larguei os doces e a gente caminhou juntos. E aí a gente foi aprendendo e foi nascendo uma nova grande paixão, né, pelo mundo das massas, que, digamos que encanta a todos, né? Encanta mesmo. E outra, como foi, né? Porque eu vejo assim, e sempre relembrar, né? Empreender e maternar com informação de qualidade. E como foi largar, né? A gente, até aprendi com a Aline, né? A gente integra uma profissão na outra. Mas como que foi abandonar todos os doces e começar com algo que você não tinha contato? Tipo assim, que foi do zero mesmo, né? Vamos imaginar assim. Digamos que foi uma transição de carreira, não, né? Foi uma transição de cozinha. Exato. Você sai de uma cozinha doce e entra numa cozinha salgada. A cocção é diferente, a temperatura. Sim, sim. Você sabe que você já teve nesse mundo doce. Então, assim, foi... Na época, o Theo tinha 7 meses. Então... Um verdadeiro empreender e maternar, né? Foi bem o meu início do meu maternar e eu tive, assim, alguns obstáculos, mas a gente sempre foi
alinhando e conseguindo conciliar tudo, né? Vendo a melhor maneira. A gente chegou a se mudar de casa por conta de ter que acordar ele muito cedo, porque era muito longe a empresa da nossa casa. Então, assim, vendo a qualidade de vida dele, então a gente mudou mais perto. Então, e até que a gente conseguiu mudar para um outro endereço e agregando a casa com com a loja. Então, foi assim... E todo empreender é um desafio, né? Sim. Então, só que quando a gente tem aquela coisa no coração que é aquilo dali, então você sempre vai buscar uma maneira de melhorar, de conseguir, né? De facilitar também, né? Isso. Então, deixar os desafios aí o quanto menores, melhores, né? É. E aí, como foi esse processo, assim, empreender, maternar? Porque enquanto ele tava com 7 meses, é tranquilo, né? Tá ali no carrinho, tá ali no berço, tá ali no bebê, no cercadinho. E quando foi? Começou a andar, caminhar e... A gente teve alguns casos de uns furtos de tomate. Porque quando ele começou a engatinhar, querer andar, e aí ele queria sair, ele escapava do escritório e quando via, o Theo tava ali, onde estava a caixa de tomate, e ele amava, né? E aí a gente, né, quando ele tinha que ficar com a gente ali, né, mas eu sempre tive um apoio, né, da minha família, e sempre que precisei, eles estavam ali para me ajudar. Mas quando eu tinha que ficar junto, eu falo que essa é a vida da mãe que resolve empreender, né? Que a gente precisa saber conciliar. Então, muitas das vezes ele ficou junto, né? Comendo tomate. Comendo tomate. Então, assim, vamos interter uma criança, dê um tomate que ele fica feliz. Rúcula. Ele amava comer rúcula. Meu Deus do céu. Você estava lavando as folhas de rúcula, ele queria. Ele já não falava, nem sabia falar direito, e ele já gesticulava que ele queria a rúcula. Então, assim, mas é um desafio, né? Para quem está no início ali de tudo. E né? conciliar todo esse... Conciliar não é fácil, mas nós somos mulheres fortes, a gente consegue. Exatamente. E como é depois, né? Veio todo o processo do Theo e aí chegou a Luna. Luna chegou na pandemia. A gente estava naquele medo, aquela incerteza, né? De como ia ser, uma loucura. Ela nasceu em que ano? Em 2020... Nós estamos em 21. 2021. Janeiro. Fevereiro. Fevereiro de 2021. Ah, então você ficou grávida bem no auge da pandemia. No auge da pandemia. Meu a gente Deus. tinha que ficar em casa, né? A gente fica em casa. Né? Seguimos à risca todas as orientações do Ministério da... Mas a gente... Aí Luna foi assim, me tirou ainda mais... A chegada da Luna me fez sair um pouquinho da produção, né? A gente passou por vários processos nesse período, onde as nossas colaboradoras do início seguiram outros caminhos, e aí a gente ficou só a gente, né? Eu e meu esposo. Aí a gente conseguiu colocar pessoas novas, né? E ir reformulando a nossa equipe. Então, assim, e Luna veio bem nesse meio, assim. Então, quando a gente... Agora eu tô, né? A equipe tá certa. Então, assim, eu tive que ir me desligando aos poucos da cozinha. E é onde o marido começou a assumir a cozinha. A gente trocou aí os papéis e ele assumiu a produção e eu assumi, né, a parte de divulgação, de vendas, de atendimento. Porque de administrativo. Isso é, na verdade, né, você tem que ver em que área que você vai... Se eu pudesse escolher, eu estaria dentro da cozinha. Porém, a gente precisa, né? E administrando isso tudo, né? E como é esse processo hoje? Como foi passar por essa... Não, eu vou ficar aqui, você vai ficar ali? Como
Como que é isso? Porque hoje eu vejo que muitas das mulheres que empreendem, principalmente num empreendimento familiar, né? Tem ali alguns desafios ainda maiores, porque, tipo, você mora com o marido, convive com ele o dia inteiro, né? É 24 horas. Como que é todo esse processo? Como a gente já vinha, né, antes do salão, onde... Quando eu comecei a fazer os doces e me desvinculei do salão, então aí a gente tinha assunto quando chegava em casa. Porque daí, quando chegava em casa, ele ia me contar do dia dele e eu contar do meu dia. Porém, agora continua meio assim, porque como eu me desvinculei da cozinha, não 100%, porque o coração ainda fica quentinho quando tá lá. Mas quando eu me desvinculei, né, da cozinha e eu passei as responsabilidades para ele, então assim, ele assumiu o posto dele, que se eu chego lá e eu falo assim, isso, ele, sapo de fora, não coacha aqui. Então, ele falou assim, você fala comigo primeiro. Então, agora ele assumiu. Então, assim, foi na base da conversa e a gente foi designando. Cada um tem se dá bem, né, fazendo tal determinada ação. E aí a gente foi conversando, foi bem na base da conversa. Foi alinhando esse processo. Que tranquilo. E isso é muito bom, né? Mostrar que é possível ter uma empresa e uma empresa familiar, conviver 24 horas ali com a pessoa e tudo no diálogo, vai com tranquilidade e vai alinhando isso tudo, né? Porque já ouvi de muitas mães, muitas mulheres dizer, nossa, é muito difícil empreender com meu marido. Ai, tem hora que dá vontade de desistir, que não sei o quê. Não. E eu sempre fico olhando assim, eu falo, o que precisa melhorar, né? O que precisa ir além do tipo, o que tá tão difícil que pode ficar mais fácil? Não é eliminar, a gente não elimina desafios, a gente deixa as coisas mais fáceis, né? Eu acho que assim, quando são dois lados, quando são mentes iguais, né? Por mais que queiram, tem o mesmo objetivo final, mas aí um ou outro sempre tem uma estratégia diferente, né? Então, é um desafio você conseguir conciliar. E o nosso lá são pessoas totalmente diferentes que hoje a gente tem o mesmo objetivo, mas a gente já chegou em uma fase do empreender de ter objetivos finais diferentes. Então isso gerava uma confusão que daí eu pensava em algo para daqui 5 anos e ele pensava em outro. Então a gente não sabia se a gente ia para um caminho ou para o outro. Aí é que entra a conversa. Falou, olha, a gente precisa definir, né? Porque a gente tá rodando em círculos, a gente tá só se cansando e a gente não tá sabendo aonde a gente quer chegar. Então a gente precisa traçar um caminho para queimar menos energia para conseguir realizar tudo. Você já esteve aqui no podcast como as Magnólias, né? Já. E compartilhou com a gente que a sua maternidade é uma maternidade atípica. Sim. E como foi esse processo? Porque empreender é uma coisa, empreender e maternar é outra. Empreender e maternar numa maternidade atípica é se refazer, né? Um dos motivos de eu ter abandonado não, ter diminuído o ritmo da cozinha foi esse. Porque quando a gente descobriu o diagnóstico do Theo, eu ainda estava grávida da Luna. Então, foi no finalzinho da minha gestação, nós descobrimos. Então, assim, foi um boom. E aí, uma aceitação que eu tive que ter e tudo aquilo. E aí, a gente foi, né, aos poucos. E aí, depois que a Luna nasceu, a gente começou com as terapias, né? Então, assim, imagina com um bebê pequeno, levar o outro, né? Mas não é fácil, né? E aí as minhas manhãs começaram a ser só dele, né? Dele, se eu digo, mas dele maior porque demanda mesmo, o cuidado, né?
de levar, ele faz terapia em 2 clínicas, então assim, tem dias que são 3 profissionais, então ele sai cedo e volta só meio-dia para casa. Então, e aí só que eu fui aprendendo que no intervalo de uma sessão para outra, eu podia trabalhar pelo celular. Eu podia fazer os meus planejamentos, eu podia fazer né? A divulgação. Isso. E aí, nisso, eu descobri até que eu podia ler um livro. Uou! Eu falei assim, eu não tenho tempo para ler. Daí eu parei um dia e pensei, falei assim, gente, eu fico às vezes 40 minutos sentada esperando. Se eu não tenho nada de trabalho para fazer, eu posso ler. Né? Então, exatamente. São coisas que a gente vai moldando e é só o tempo. Não adianta eu chegar com uma apostila aqui de uma mãe, uma recém-descoberta, por exemplo, falar, é assim que você tem que ser. Não é igual uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Então, é uma caixinha de surpresa que você tem que ir descobrindo. E isso foi, assim, aos poucos, foi me fazendo e me organizando, assim, né? Eu já tenho muito contato com mamães atípicas, né? E assim, uma sempre marcou muito da conversa que eu tive com ela, que eu tinha lido sobre o assunto e desse ler eu vi que a mãe ela passa por um processo de luto. No artigo dizia, né? É um processo de luto porque você, de uma certa forma, mata uma expectativa que você criou de uma maternidade típica, né? E aí você vive esse luto e aí você começa a se reconstruir de uma maternidade atípica e aí onde você descobre que você não deixa de amar, você não deixa de zelar, cuidar e tudo mais. E aí, quando eu conversei com essa mãe, eu falei assim, é um processo de luto mesmo? Ela falou, foi. Pra ela foi. Então, assim, ela falou que doeu muito a descoberta do diagnóstico, né? Que no caso da menina dela era de autismo. E ela falou assim, eu tive que me recolher, eu tive que ir para dentro de mim e me ouvir e entender o meu silêncio, todo aquele processo. Ela fez uma descrição para mim que eu fiquei... Sabe quando você fica parada ouvindo aquela mãe, assim? Ela fez um desabafo mesmo, né? Aí ela falou, mas também quando eu passei por esse processo de luto mesmo, né? Ela falou, porque aí você vê que a sua criança, ela não vai fazer a mesma coisa que o coleguinha, ela não vai ter aquele crescimento de 1 ano que toda criança tem, de 2, de 3 e assim sucessivamente. E ela falou assim, e o que eu precisei trabalhar muito era a condição de vida dela e para a vida toda. Ela falou assim, então eu tive que me reconstruir nesse processo. E aí ela me disse assim, que quando ela se reconstruiu também, ela se tornou uma mãe muito mais forte. E é isso mesmo? Que a gente se torna uma mãe mais forte? Na verdade, essa história do luto, quando a gente se torna mãe, a gente já vive um luto. Sim. Não sei se você já ouviu isso, que você fica pensando lá, que você nunca mais morreu aquelas noites de sono a noite toda. Exatamente. Que a sua vida, morreu uma mulher, não, né? Você sofre o luto ali que morreu aquela mulher sem filhos. Porque daí, a partir daquele momento, você nunca mais você vai estar sozinha. Porque mesmo que o seu filho não esteja, mesmo que o seu filho não esteja com você, o sentimento depois que você se torna mãe é totalmente diferente. Você não desliga mais, né? Você sempre vai saber que tem um pedacinho seu que... Será que ele já dormiu? Será que ele já comeu? Ele pode ter 30, 40 anos. E você vai estar com aquele pensamento. Porque eu falo isso... O meu tem 5 ainda. E a Luna tem 2. Mas eu falo isso porque eu vejo minha mãe. Então, assim... A minha avó... Elas têm uma preocupação que não se desligam. Então, você passa por um momento de luto, e como eu que passei, eu vivi um luto ali, eu ainda estava amadurecendo, revivendo, né, aprendendo o meu lado mãe, e aí eu venho com um outro luto, que seria o do diagnóstico. Então, assim, aí eu
a cabeça, os pensamentos. É por isso que às vezes a gente fala assim, quem olha meu filho, ele é uma criança fisicamente perfeita, né? Então, já recebi várias recriminações por isso. Será que é mesmo? Será que ele é autista? Mas ele não parece? Eu tenho que Então, parecer? Como que é? Porque só quem tem uma aparência física que tem alguma, né, limitação. Então, eu fui aprendendo e sofrendo muitas vezes calada, né? E aí, quando eu soltava numa intensidade muito grande, né? Porque... Que daí assustava às vezes a minha família que estava por perto, né? Então, só que vai fortalecendo e vai fazendo a gente aprender a como tornar as coisas. Se não for fácil, a gente vai tornar aquilo, né, mais ameno. Mas a gente é só quem vive para conseguir assim falar realmente. É bem isso mesmo. Só quem vive para dizer assim que... Porque... E eu converso isso muito com a minha irmã, né? Que ela é terapeuta ocupacional. Eu falo assim, é muito, muito cômodo eu do meu lugarzinho lindo, maravilhoso, que não tenho inúmeras preocupações que uma mãe atípica tem. Porque a sua agenda de manhã é dele. Pronto, acabou. Por quê? Você tá pensando naquele bem-estar, né? No desenvolvimento dele. Então, assim, por mais que eu queira, eu não vou conseguir entender essa realidade, porque eu não tenho. Eu 7 horas da manhã, eu mando as duas para a escola e tá tudo bem. À tarde eu pego. Então, acolher esse processo, né, de dizer, de falar assim, tá, minha agenda é totalmente diferente. E aí você vai ter que empreender e maternar e administrar essa agenda lotada de atividades que é só você que vai viver, não... Você pode até dividir, mas o processo é seu, né? Não tem como a gente falar assim, ai, toma aqui, né? Não tem. Não. E quando às vezes a gente fala, né? Quantas vezes a gente já conversou, né? Parece simples, parece que é muito simples, mas na verdade não é, né? Porque quem tá de fora vê de uma maneira. Agora, quem tá vivenciando sabe... Eu sei o limite que eu posso, até onde eu posso ir, até onde eu consigo chegar, né? O que eu preciso fazer. Então, eu ainda vivo um processo, né? Não de aceitação. Aceitação, do diagnóstico, eu já vivi, né? Já tá resolvido. Já tá resolvido. Mas aí eu passo por alguns processos de uma readaptação, né? Porque ao mesmo tempo que ele vai se desenvolvendo, então ele vai mudando alguns traços que ele tinha, que hoje ele não tem mais, aí muda algum foco. Então isso faz totalmente... Foi sábado. Sábado tava Luna e Theo ajudando na loja. Theo abrindo a porta para os clientes. Ai, que delícia. Ele via a mamãe gravando, né? Dando ali o bom dia, então ele já mesmo abria a porta. Bom giorno. Ai, então, assim, meu Deus, que delícia. Não tem coisa mais gostosa do que você ver isso. Então, assim, ele foi se soltando, porque ele já chegou em fases que ele ficava ali, ele nem olhava para os clientes. Então, assim, ele vai tendo essa interação social, sabe? Isso vai... E é incrível para uma mãe ver e saber que tá dando certo. Por mais... difícil, obstáculo que tem, tá dando certo, né? Ele tá se desenvolvendo e quem sabe futuramente, ele é um ótimo vendedor, ele ama vender ravioli de 4 queijos. Porque ele adora. É o preferido dele, então assim, ele... Muito bem, é isso mesmo. Gente, o nosso bate-papo começou com massa e terminou com mamães, né? É porque aqui é assim, né? E eu falo sempre para os convidados, o que a gente vai falar? Eu falo assim, se solta, porque na hora a gente vai dar certo. Vai aparecer o assunto que tem que aparecer. E eu tenho certeza que se você em casa ouviu todo esse nosso podcast, ouviu todo esse nosso bate-papo,
que passa por uma maternidade atípica também, né, Raquel? Vê que é possível, que dá para se reestruturar, dá para se reerguer. Tem que fazer o tratamento, então erga a cabeça, vamos fazer o tratamento, vamos melhorar essa condição de vida e festejar a cada descoberta dele, né? Sim, eu já tive clientes, que viram postagens, porque eu acho que eu não preciso me limitar, eu não preciso esconder ele, né? Claro, jamais. Então as pessoas têm que entender de uma maneira sutil que ele tem uma condição especial e que se eu aceito, todos têm que me respeitar, não precisa aceitar, mas me respeitar. Exatamente. Então, eu sempre deixei isso bem focado, principalmente na rede social da empresa. Porque muitos clientes, às vezes, né, me olhavam assim, então, meu filho tem uma condição especial. Então, e aí eu já tive casos, papos com clientes que chegaram e falaram assim, como que você descobriu? Que profissional que você levou? Então, assim, acaba sendo uma troca de experiência, né? Então, eu acho isso bacana. E só a prática vai te ajudar ainda mais, né? Porque às vezes você vai ler um livro, vai ler uma experiência, fala, tá, beleza. Mas é só na prática que você vai ver que o empreender e o maternar e dentro dessa maternidade atípica é outra situação. Mas eu ficaria mais um programa inteiro aqui, com certeza. Só que hoje a gente já vai encerrar e desejar aí uma ótima semana para você. Aproveite. Final de semana já é do Dia das Mamães, então corre, já faz seu pedido. A Raquel já vai estar atendendo hoje, né? Pedidos já pode ser feito. Sim. Nossa agenda já tá, né? E vão ser produtos kits limitados. Então, porque nossa cozinha é artesanal, quem faz o pudim não sou eu, mas também é tudo artesanal. Então, assim, não é simples, né? Não é aquela coisa assim, a gente não... em 2 horinhas tá tudo pronto. Não, demanda tempo. Então... A Quebelo te entrega a praticidade que fica o trabalheira fica toda com vocês, né? Eu vamos montar um Reels? Vamos montar. Aquela imagem da louça suja vai ficar lá na Quebelo. Vai ficar na sua casa, não. Exatamente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Amei estar aqui. Você é a inspiração que eu precisava para com que tudo isso acontecesse, com que esse podcast existisse para empreender e maternar com informação de qualidade. Então, uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Até.